Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bom com você? A nossa aula de hoje vai ser a segunda parte da aula 17. A gente viu já as vanguardas europeias e agora vamos falar da Semana de Arte Moderna e como que ela recebeu influência dessas vanguardas que estudamos na primeira parte da aula. Para a gente entender aqui, antes de falar da Semana de Arte Moderna mesmo, vamos fazer uma introdução e uma contextualização. Eu começo com a fala de Menotti Del Picchia, que foi um dos apresentadores da Semana de Arte Moderna. Embora seja semana, foram 3 dias, né? Dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E ele relata as 3 noites de forma sucinta, da seguinte maneira: 3 noites memoráveis no ambiente elétrico. A primeira de calma e de ânsia, capitaneada por Graça Aranha. Primeira noite foi uma noite de calma e de ânsia, de expectativa, de anseio, de desejo pelo que iria acontecer. Porque os artistas estavam apresentando para a galera que estava ali qual era a ideia deles. O que eles queriam apresentar de novidade. Então a galera estava numa expectativa. Ok. A segunda noite, então o pessoal viu. Lembra que vanguarda europeia, modernismo, rompeu com a tradição? Quem estava assistindo ali? Os tradicionais, os parnasianos, a galera que estava assistindo. Então a segunda noite foi catastrófica. Eu a liderei, Menotti Del Picchia, apresentando a turma dos escritores novos. Foi uma noite de uivos, de vaias, um inferno. Foi uma gritaria. Por fim, coube a Ronald de Carvalho, aguentar a plateia já descalmada numa terceira noite espantosa, na qual se afrontaram linchamentos. Só faltou agressão. A galera tava louca, ensandecida ali, assistindo às apresentações. Primeira noite mais tranquila, segunda bem agitada e a terceira foi o caos. E era realmente meio que o objetivo da galera, né? Era agitar, romper com a tradição. E não vai ser um rompimento suave. Não vai ser assim. A ideia não era essa. Então eles tiveram influência das vanguardas. Em 1902, Oswald de Andrade ele andou pela Europa, né? Estudou, teve contato com muitos artistas futuristas e trouxe isso para o Brasil. A ideia não foi tão bem aceita assim, mas foi o primeiro contato. Em 1917, Anita Malfatti, que já havia estudado nos Estados Unidos, na Europa, ela faz uma exposição de quadros cubistas e expressionistas em São Paulo. Algumas pessoas compram os seus quadros, outras nem tanto, então a aceitação é um pouquinho maior. Até que Monteiro Lobato, um crítico literário do Jornal de São Paulo, fala mal da exposição. Algumas pessoas vão lá para devolver o quadro, pedir o dinheiro de volta. Anita Malfatti até sofreu uma tentativa de agressão nesse episódio. Então, era um clima conturbado no ambiente artístico. Ainda nesse ano, alguns artistas que eram parnasianos, simbolistas, românticos, foram migrando aos pouquinhos para essa nova estética, né? Colocando uma linguagem mais modernista em seus poemas, entre eles aqui os principais, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Menotti Del Picchia. Em 1920, um escultor chamado Victor Brecheret, ele foi convidado para realizar o Monumento das Bandeiras em São Paulo. Isso em 1920. E ele fez esse projeto aqui. Ele fez esse projeto, que não foi bem aceito. Foi considerado muito moderno, muito avançado para a época. Tanto é que ele só inaugurou, depois de muita luta e muita contradição das autoridades, ele conseguiu inaugurar no ano de 1953, se não me falha a memória. Então, 33 anos depois. Então, os modernistas tiveram contato com o Victor Brecheret. Então, isso foi aí talvez um dos principais pontos para o surgimento, né, para a origem da Semana de Arte Moderna. A galera pensou assim: vamos fazer alguma coisa. Vamos apresentar essa estética nossa aqui. Então, eles alugaram o Teatro Municipal de São Paulo na tentativa de apresentar essa nova estética que buscasse aí a identidade cultural e artística brasileira, né? 100 anos depois da independência política, estavam tentando aqui a independência cultural, 1822 a 1922.
O objetivo era apresentar, de forma bem geral, né, o que eles estavam querendo fazer no campo das artes, um panorama dessa nova estética, rompendo sempre com a tradição artística, em especial com uma crítica aos parnasianos, que eram um grande representante da arte acadêmica, da arte quadrada, bem tradicional. Então eles queriam se opor a eles, como nós percebemos nesse poema, intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira, que foi lido por Ronald de Carvalho em uma das noites da Semana de Arte Moderna. Esse poema aqui é uma crítica à arte parnasiana, em que ele compara a arte tradicional, os poetas parnasianos, com sapos. Ele diz assim, Manuel Bandeira nesse poema diz assim: enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Que é o começo do poema. O que é isso? Ele está criticando os poetas parnasianos, né? Comparados a sua escrita ao coachar de um sapo sem nenhuma beleza. Só faz barulho. Enfunando os papos. Enfunar quando o sapo infla, né? A boca aqui, né? Fica cheio de ar, né? Vazio. Inútil. Então os parnasianos são vazios. Né? Não tem nada de bom. O sapo boi não fala, ele berra, valorizando feitos do passado. Meu pai foi à guerra, foi, não foi. A preocupação não é com o presente e com o futuro, mas valorizando o passado. E ele é taxado de aguado. Parnasiano sem graça, aguado, né? É o sapo tanoeiro. Sapo tanoeiro também é chamado de sapo martelo. O coachar desse sapo é semelhante a um barulho de martelo batendo mesmo, né? Você pode dar um pause na aula, vai lá no YouTube, né? E coloca, abre outra aba no YouTube e coloca lá, sapo tanoeiro, sapo martelo. Você ouve o barulho, parece um martelo mesmo, tá? E por que isso? Por que isso? Porque a rima do parnasiano é uma rima bem martelada, né? Então por isso, sapo martelo. Depois vai lá e dá uma conferida, tá? Continuando o poema, vamos lá. Vede como primo em comer os hiatos, que arte nunca rimo os termos cognatos. Então ele está assumindo aqui a voz de um parnasiano, se gabando, né? Porque ele come os hiatos, né? Esse poema aqui, ele de propósito, ele tem a mesma quantidade de sílabas poéticas, né? Vede como primo. São sempre 5 sílabas poéticas. Se ele não come o hiato, o que é comer o hiato? Aqui tinha um hiato, a palavra hiato tem um hiato, lembra disso? Hiato, são 3 sílabas. Hiato. Ele comeu, suprimiu, acabou com o hiato. Fazendo isso, o poema, esse verso passa a ter 5 sílabas poéticas. Em comer os hiatos, né? A gente conta até a última sílaba forte, que é a batida do poema. Vede como primo. Em comer os hiatos. Então sempre 5 batidas. Então o poeta, ironicamente, suprime os hiatos à moda parnasiana para manter os versos em redondilha menor, que são os versos de 5 sílabas poéticas, né? O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoante e apoio, né? Ele tem a vaidade, o fermento é bom, é perfeito, é fermento sem joio. Vai por 50 anos que lhes dê a norma, reduzir sem danos a forma. O parnasiano reduziu sem danos a forma a formas. Como assim? Ele pegou a forma, o jeito, a maneira de se fazer o poema e reduziu isso a certos padrões, a moldes, a formas. E acabou reduzindo o poema a isso. Isso é poema? Né? Para o modernista não, para o parnasiano é. Então a forma do poema foi reduzida a certos moldes e padrões, né? Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas a arte poética. Tem uma diferença entre poesia e arte poética. Poesia é algo natural, livre, liberdade. A arte poética é uma arte quadrada, tem que ter certos padrões pré-estabelecidos, né? Uma técnica, tem que ter. O roçapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, essa discussão inútil do parnasiano. Brada em um assomo sapotanoeiro, a grande arte como lavor de joalheiro, lembra
do poeta parnasiano sendo comparado ao ourives, né? Ao joalheiro que trabalha a palavra, a matéria-prima bruta para gerar uma obra preciosa, como um joalheiro gera o metal, a joia preciosa, a parte do metal bruto. Ou bem do estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo, né? Batida. Outros sapos pipas, o mal ensicado e falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe, né? São extremamente vaidosos e orgulhosos da sua arte parnasiana, né? E essas três últimas estrofes falam de um outro tipo de sapo, que não é mais o sapo parnasiano, é o sapo modernista. Ele está descrevendo aqui agora. Longe dessa grita, longe dessa confusão parnasiana, lá onde mais densa a noite infinita veste a sobremesa, lá no cantinho, na sombra, escondido, sem ninguém dar muita bola para ele, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário sozinho, esquecido, não tem os holofotes sobre ele. Os parnasianos tinham, os modernistas não. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. O modernista é o sapo cururu. Qual é o sapo mais popular aí da nossa cultura? O sapo cururu, da música, né? Sapo cururu da beira do rio. Então, esse sapo é o sapo modernista, né? É um sapo que não tem ainda o reconhecimento do povo, mas ele é o sapo que fala a linguagem do povo. Nós temos aqui, logo após a Semana de Arte Moderna, a publicação de algumas revistas. Eu destaco aqui pelo menos 3, tá? A primeira delas é a revista chamada Claxon, que durou de 1922 a 1923, com 9 edições. Essa revista aqui, ela tinha a ideia de divulgar aqueles ideais apresentados na Semana de Arte Moderna. Então era para manter essa chama acesa ali. Claxon era o nome da buzina dos automóveis, fazendo uma brincadeira com uma revista que existia até então, chamada revista Fonfon, que era uma revista que nomeou inclusive o Olavo Bilac, depois o Alberto de Oliveira, como príncipes dos poetas brasileiros. E eram 2 parnasianos. Então era uma revista tradicional no âmbito da arte. Então eles pensaram, essa revista é tradicional, Fonfon, que buzina velha, tradicional, eu vou chamar de Claxon, que é algo inovador, né? Então eles queriam fazer barulho, por isso o nome da buzina, né? O Oswald de Andrade diz que sabe o que é ser futurista? É ser clássico, fazendo uma brincadeira com a palavra, né? Então ser clássico é uma coisa, é ser tradicional. Ele não é clássico, ele é clássico. Se o clássico pensa no passado, o clássico pensa no futuro. Percebe a diferença? Então ele queria almejar, organizar aí, esses ideais divulgados pela Semana de Arte Moderna. Aqui é um trecho de uma propaganda que veiculou na revista. Eles colocaram a propaganda da Lacta, a propaganda de um Guaraná espumante. Então eles tinham ali algumas propagandas, mas eram propagandas modernistas. Hoje isso aqui é mais aceitável, mas em 1922 não tem um desenho do chocolate, não tem uma frase, não tem um slogan, só tem Coma Lacta, tudo bagunçado. Eles fizeram isso. A Lacta fez um acordo com eles fizeram esse anúncio, divulgaram, só que eles é que produziram a arte. A Lacta não gostou, retirou isso, criticou, falou mal deles. Na revista seguinte eles publicaram, não comam Lacta, é de péssimo sabor, né? Genial, não estavam nem aí pra nada, né? Então a revista chegava a publicar algumas propagandas também, mas sempre com viés modernista. Outra revista intitula-se A Revista, um nome extremamente genérico e de propósito, tá? Ela durou aí 1, 2 anos, teve também poucas edições, acho que 3 edições. Se a Claxon aconteceu em São Paulo, essa aqui foi responsável por divulgar os ideais modernistas em Minas Gerais, tá bom? E eles estavam querendo inovar, porque eram modernistas, mas sem o radicalismo de São Paulo. Por isso, inclusive, o nome é revista. Porque a revista não dá nome, não é a revista modernista. Eles estavam colocando os seus ideais meio sutilmente, misturado ali. O Carlos Drummond de Andrade recebeu uma correspondência do Mário de Andrade. Carlos Drummond de Andrade era o principal nome dessa revista, tá? E o Mário de Andrade falou assim pra ele: botem bem misturados aí nessa sua revista o modernismo bonito de vocês com o passadismo dos outros.
misturem o mais possível. Tudo tinha misturado, né? Tinha misturado ali que os outros vão absorvendo o modernismo aos poucos. Em São Paulo, não. São Paulo era algo radical. Em Minas Gerais, esse radicalismo não foi desejado, né? No lugar do confronto, como em São Paulo, eles optaram pela diplomacia, pela conversa. E nós temos uma revista também no Rio de Janeiro chamada Festa, que teve aí 2 períodos, né? Teve 12 edições e depois teve acho que mais 9 edições. Essa revista, ela também tinha cunho, um ideal modernista, mas de forma diferente. Eles não eram tão próximos dos agitadores lá de São Paulo, não. Eles seguiam uma linha mais espiritualista, com a aproximação do simbolismo, com a tradição católica. Eles acreditavam que a renovação vinha junto com a tradição, né? Também uma espécie de mescla. O maior problema aqui, o maior problema deles, era que eles queriam trazer para si o título de precursores do modernismo. Porque em 1919 já havia um grupo que fundou essa revista, né, com Tasso da Silveira. E eles se diziam como os fundadores do modernismo no Brasil. Isso não pegou muito bem para a galera de São Paulo, que por sinal teve muito mais visibilidade, né? O biscoito bolacha da época, era isso aí, né? A galera lá de São Paulo dizendo que foram eles que começaram o modernismo, e a galera da revista Festa dizendo que eles é que começaram o modernismo no Brasil, né? Além da revista, nós temos também os manifestos e alguns grupos. Entre eles, o Manifesto Pau Brasil, escrito por Oswald de Andrade, em 1924. Pau Brasil foi o primeiro produto nosso exportado, né? Era algo típico da gente que os outros queriam. Então, a ideia do Manifesto Pau Brasil é criar uma arte que fosse exportada, que retratasse a nossa cultura, a nossa linguagem e levar isso para fora. É uma mistura do modernismo com o arcaico, né? É uma mistura da linguagem modernista, mas valorizando a nossa cultura, a nossa tradição cultural, tá? E tentar fazer com que essa arte fosse exportada, né? Levada para fora. Até então a arte vinha da Europa para cá. Agora eu queria pegar a minha arte, produzir aqui e jogar para fora do nosso país, né? Divulgar para outros países. O Oswald de Andrade diz assim no seu manifesto, em um trecho do manifesto: contra o gabinetismo, a prática culta da vida, engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Não há luta na terra de vocações acadêmicas. Há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia para o Brasil de exportação. Então o movimento modernista era contra a arte burocrática, defendendo que a prática, né, ser engenheiro, era melhor do que a teoria, o jurisconsultos, né? A língua valorizada pelo modernismo não era a acadêmica, e sim a língua falada naturalmente pelo povo, a língua natural e neológica, como ele colocou aqui nesse trecho, tá bom? E a poesia de exportação é a poesia criada no Brasil e lançada para outros países. O manifesto em Anhangaçu Verde e Amarelo, ele é menos conhecido, né? Eles não concordaram tanto com o Manifesto para o Brasil e defendiam uma literatura ufanista voltada para o passado, valorizando as nossas tradições e defendendo que a gente é formado pelas influências que nós recebemos ao longo da nossa trajetória, né? Então, ser brasileiro é ser um pouco italiano, é ser um pouco português, é ser um pouco dessas influências que vieram de fora. Então, eles defendiam que a nação é resultante de agentes históricos, de tudo aquilo que nos formou historicamente falando. Eles aproximaram-se com o autoritarismo político, inclusive com o Estado Novo de Vargas, né? E acreditavam que a condição para a independência cultural e artística do país era o autoritarismo. Um trecho nós temos aqui: aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez através de 4 séculos a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. O Grupo Verde e Amarelo defendia que a renovação política e artística deveria acontecer dentro do conservadorismo. O Grupo ANTA, eu coloquei aqui 27 e o Manifesto Verde e Amarelo de 29, porque na verdade o Manifesto aconteceu depois. Havia o Grupo Verde e Amarelo e o Grupo ANTA foi dissidente desse grupo,
do Grupo Verde e Amarelo. Eles não chegaram a criar um manifesto, mas eles formaram-se como um grupo literário, intitularam-se de ANTA, porque ANTA é um símbolo importante para a etnia tupi. Então definia as nossas raízes indígenas, a exaltação do Brasil, né? Sendo hostil a qualquer coisa que veio de fora, totalmente oposto àquilo que o Manifesto Verde e Amarelo fazia. E por fim, o Manifesto Antropofágico de 1928, também de Oswald de Andrade, um amadurecimento daquele manifesto para o Brasil de 24, né? O nome tem origem daquele quadro Abaporu, lembra Abaporu? De Tarsila do Amaral? Esse quadro, Abaporu, significa aquele que come gente. Então a ideia da antropofagia aqui é aglutinar, o canibalismo cultural. É engolir aquilo que o outro tem de bom e reproduzir isso. Então a ideia do manifesto antropofágico era: eu vou absorver as influências estrangeiras para formar a minha própria arte, a minha arte típica do Brasil, a arte típica nacional. Eu vou beber da fonte estrangeira, mas eu não vou copiar, eu vou criar uma arte própria, né? Então ele valoriza também as raízes indígenas do Brasil, tá? Nós temos um trechinho aqui que diz assim: só a antropofagia nos une. É a união da galera. A união, a antropofagia é mistura. Socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses e contra muitos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropofágico, ou do antropófago. A antropofagia é sinônimo de união porque ela permite a absorção do outro. Tupi ou não tupi é um canibalismo cultural, faltou o L aqui. Porque o tupi é algo nacional, né? Mas a linguagem é uma linguagem de fora, o inglês, né? Então, são alguns exemplos de revistas e manifestos que surgiram depois da Semana de Arte Moderna para a gente entender um pouquinho esse contexto e dar entrada a partir da próxima parte da aula no modernismo na sua primeira fase. Beleza? Vejo você lá então. Tchau!